Voltamos com mais um caso de isomeria plana. Pessoal, agora nós estamos na isomeria plana de cadeia. Lembra do que eu falei no vídeo anterior? Os isômeros planos, função, cadeia, posição, são classificados e identificados pela diferença. Lembra da ordem de importância. Você primeiro vai checar a função, mudou a função de um para o outro, são isômeros planos de função, não olha mais nada. A função é a mesma, eu checo a cadeia carbônica. Mudou a cadeia, isômeros planos de cadeia. Mesma função, a cadeia não mudou, eu vou checar a diferença na posição das características para encaixar com isomeria plana de posição. Nesse caso aqui são os isômeros planos de cadeia. Eles vão ter igualdade na função, eles não podem mudar a função, porque se a função mudar, eles caem no caso anterior, isomeria plana de função. Mas agora não, agora a função tem que ser a mesma e minha diferença tem que ser na cadeia carbônica. Se liga, eu vou ter casos onde eu posso ter um composto com a cadeia aberta e outro com a cadeia fechada. Fixa bem, olha só. Alcenos, por exemplo, alcenos e ciclanos equivalentes são sempre isômeros entre si. E o alceno, nós sabemos, tem um hidrocarboneto de cadeia aberta com dupla e o ciclano, um hidrocarboneto de cadeia fechada saturada. Então, olha só que se enquadra nesse caso aqui, ó. Observa, este alceno e observa este ciclano. São compostos iguais, observando pela estrutura plana? Não, são compostos diferentes. É perceptível observando a estrutura plana dos compostos. Checando a função de cada um. Carbono e hidrogênio em ligações simples, eu tenho um hidrocarboneto. Carbono e hidrogênio em ligações simples, eu também tenho um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto alceno e esse hidrocarboneto ciclano. Já chequei que a função não mudou, a função é a mesma. Vamos checar a fórmula para ver se eles são ou não isômeros? 3 carbonos, ambos C3. Hidrogênios, 2 mais 1, 3 e 3 aqui, 6. 6 hidrogênios no ciclo, H6. Olha, pessoal, compostos completamente diferentes, com a mesma fórmula molecular. Olhando para a fórmula molecular, dá para perceber quem é o alceno e quem é o ciclano? Não. Só dá para perceber quem é quem olhando para a estrutura plana. Então já sei que são isômeros planos. De quê? Eu vou checar a função. A função muda, hidrocarboneto e hidrocarboneto, que é a função. Não mudou, é a mesma função. O que muda é só o tipo de hidrocarboneto, mas a função é a mesma. A função não mudou. Agora, esse hidrocarboneto tem uma cadeia aberta e esse hidrocarboneto tem uma cadeia fechada. Eu tenho a diferença na cadeia carbônica. Então, eles são isômeros planos de cadeia, porque a função se manteve, mas a cadeia é diferente. Beleza? Mais um caso. Além da cadeia aberta, cadeia fechada, eu posso ter isomeria com cadeia normal e com cadeia ramificada. Normal. Pessoal, sempre que você conseguir escrever um composto orgânico a partir de 4 carbonos, desde que você não mude a função, você pode fazer um rearranjo de átomos e escrever esse com 4 carbonos de maneira ramificada. Isso vai valer praticamente para todos. Desde que você mantenha a mesma função, mantenha o mesmo tipo de ligação. Então, ó, cadeia normal e cadeia ramificada. Por exemplo, pegando esse hidrocarboneto aqui, ó, com 4 carbonos, cadeia normal, só 2 extremidades, e comparando com este outro aqui, ó, de cadeia ramificada, 3 extremidades. São compostos diferentes? São. É perceptível observando a fórmula estrutural. Vamos checar as fórmulas para ver se eles são isômeros. 4 carbonos, ambos C4, hidrogênios 10, hidrogênios 10. Gente, C4H10 para ambos. São compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. São compostos isômeros.
Perceba a diferença entre eles olhando para a fórmula molecular? Não. Perceba a diferença olhando para a estrutura plana. Então, são isômeros planos. De quê? Lembra, a isomeria plana, vamos classificar pela diferença. Vamos checar logo a função? Só tem carbono e hidrogênio em ligações simples. A função é hidrocarboneto. Carbono e hidrogênio em ligações simples. Hidrocarboneto. Eu tenho um hidrocarboneto alcano e outro hidrocarboneto alcano. A função não mudou. Se a função não mudou, não é isômero plano de função. Bora para a cadeia? É uma cadeia aberta e normal. É uma cadeia aberta, mas é uma cadeia ramificada. Porque tem 3 extremidades. Então, eu tenho uma diferença na cadeia carbônica. A função se manteve a mesma, mas a diferença foi na cadeia carbônica. Então, eu tenho um caso de isômeros planos de cadeia. Além dessa, temos a situação de cadeia homogênea e heterogênea. Cadeia homogênea e tenho cadeia heterogênea. Desde que não mude a função orgânica, porque se mudar a função, gente, isômero plano de função. Olha só esse composto aqui, ó. Olha só, são compostos iguais? Olhando a fórmula estrutural, percebemos que são compostos completamente diferentes. Vamos checar a fórmula molecular de ambos. 3 carbonos, C3. Hidrogênio 5, com 4, 9, 4 com 5, 9. H9 para ambos. Um nitrogênio. Ó, compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, C3H9N. Observando a fórmula molecular, dá para perceber quem é quem? Não. Eu só percebo quem é quem olhando para a estrutura plana. Aí, olhando para a estrutura plana, vamos identificar a função. Quem é o composto derivado da amônia que apresenta o NH2, por exemplo, ligado à radical? É a função amina. Nesse caso aqui, uma amina primária. Aqui, ó, também derivado da amônia, teve a substituição de 2 hidrogênios da amônia por radicais orgânicos. Continua sendo amina, só que é uma amina secundária. Mudou a função? Não. Independentemente de a amina ser primária ou secundária, são aminas. A função não muda. Mas aqui, ó, cadeia aberta, normal, normal. Mas observe, nessa cadeia só tem o carbono ligado a carbono. Então, é uma cadeia aberta do tipo homogênea. Já aqui nessa amina, eu tenho um átomo diferente no meio de 2 carbonos. Então, eu tenho uma cadeia heterogênea. Então, minha diferença é na cadeia carbônica. Com isso, eles são isômeros planos de cadeia. Então, recapitulando, na isomeria plana de cadeia eu vou ter comparações entre cadeia aberta e cadeia fechada, normal e ramificada, homogênea e heterogênea. Somente nessas 3 situações. Não vamos ter cadeia saturada com insaturada, nunca. Por quê? A partir do momento que numa cadeia tem insaturações, eu vou diminuir o número de hidrogênios que ela pode ter. Então, não vou ter como ter isômeros. Então, nessa comparação, vai ter isomeria plana de cadeia, uma sendo saturada e outra insaturada? Não necessariamente. É mais as comparações aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea e heterogênea. Valeu, até a próxima!